paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje em Deuteronômio capítulo 23, o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: Ao teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Ao estranho emprestarás a usura. Porém, a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra a qual passas a possuir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao capítulo 23 e das várias orientações que são apresentadas neste capítulo, esta é uma que nos chama a atenção. Outra também está a partir do versículo 21, que vai falar a respeito do voto ao Senhor. Mas, para nós refletirmos, ficaremos com esta, a respeito da usura. Aqui, a palavra do Senhor diz que, em relação aos seus irmãos, o povo de Israel não podia, conforme a instrução do Senhor, emprestar, qualquer coisa que os seus irmãos necessitassem com usura. O que é, então, a usura? É o lucro em cima da necessidade do seu irmão, ou seja, a vontade do Senhor para com os seus irmãos era que eles socorressem uns aos outros sem o interesse de lucrar com isso, mas simplesmente o sentimento de ajudar o seu irmão, às vezes, a sair de um momento de dificuldade. O Senhor preocupou-se tanto com esta questão que, inclusive, Ele nos orienta na sua palavra que poderia acontecer entre os filhos de Israel que alguém ficasse tão endividado pela talvez má administração das bênçãos que o Senhor lhe concedera, que estes pudessem em algum momento ter que se vender ou se entregar como escravo para poder pagar a sua dívida em relação ao seu irmão. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor diz que passado um determinado período, aquela pessoa tinha que ser liberada para voltar a ter a sua vida normal, porque o Senhor não queria que os filhos de Israel se tornassem escravos dos seus próprios irmãos. E assim a gente vê o cuidado de Deus com os seus filhos para que estes não venham a viver uma vida mergulhada na miséria e na dificuldade. Assim o Senhor diz: olha, quando você for socorrer o seu irmão, estenda a sua mão a ele sem interesse de lucro, para que o Senhor lhe abençoe. Veja só o que diz a palavra do Senhor, que eles não deveriam emprestar com usura a seu irmão, mas que eles poderiam emprestar com usura ao estrangeiro. Para quê?
para que o Senhor abençoe em tudo que puseres a mão. Então, nós vemos que a vontade do Senhor para cada um de nós é que nós olhemos para os nossos irmãos, identifiquemos a sua necessidade, lhe apresentemos a ajuda necessária, o socorro necessário para que essa pessoa ela consiga sair de uma situação, às vezes, de dificuldade, né, sem ter interesse em lucro com isso, simplesmente pelo fato de, né, ajudá-lo. A palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento que nós devemos, né, socorrer uns aos outros e principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos irmãos que professam, né, a mesma fé. Nós devemos sempre estender a mão para socorrê-los e ajudá-los a sair das dificuldades que muitas vezes, né, eles entram. É interessante observar que mesmo o Senhor fazendo grandes promessas para o seu povo, promessas para os seus filhos de entregar riquezas e bens, o Senhor ainda prevê que mesmo com tudo isso, ainda teria alguns que entrariam em dificuldade e não conseguiria, né, administrar os bens que o Senhor lhe concedera. E que mesmo assim, estes não deveriam ser alvo, né, de um aproveitamento para obter mais lucro por parte daqueles que conseguiram administrar bem os recursos do Senhor. Assim, nós aprendemos que nós devemos socorrer uns aos outros nas suas necessidades, pelo simples fato de compreender que, fazendo assim, estamos fazendo a vontade do Senhor. Ainda, nós temos que entender que Deus, Ele sabe aqueles que são bons administradores dos recursos, e destes Ele espera que sejam aqueles que estendam as mãos. E o Senhor também sabe que tem aqueles que têm dificuldade para administrar os recursos, mas Deus também está se preocupando com eles. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender que a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, que a sua vontade é agradável. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que a graça e a paz do Senhor esteja reinando em o seu coração.